Olá, galerinha do Molezinha! Hoje estamos aqui no nosso 11º vídeo. Gente, eu dei uma pequena saída aqui do canal, mas eu já voltei e a gente agora vai falar dos estados físicos da matéria. Molezinha? E já vai deixando o seu joinha. Então, vamos lá! Bom, os 3 estados físicos da matéria são o estado sólido, líquido e gasoso. E cada estado físico da matéria é determinado pela distância entre as partículas que a formam. Então, vamos começar pelo estado sólido. No estado sólido, os objetos têm forma e volume definidos. Nesse estado, os átomos estão bem próximos, sem conseguir se movimentarem. Aqui temos um exemplo, deixa eu pegar o laser. Pronto, ó. Aqui temos um exemplo de como fica um objeto em estado sólido, como os átomos ficam. Então, cada bolinha vermelha aqui é um átomo e eles estão bem juntinhos, bem próximos, um por cima do outro, sabe? Estão grudadinhos, eles não conseguem se movimentar. É como as crianças do recreio lá da escola, antes da pandemia, claro. Então, olha só, uma pedra está no estado sólido, uma cadeira está no estado sólido. Provavelmente, esse aparelho que você está assistindo esse vídeo está no estado sólido. Agora, o estado líquido. No estado líquido, tem forma e volume, quer dizer, tem volume definido, mas forma indefinida. E nesse estado, os átomos estão com uma pequena distância entre si, começando a conseguir se movimentar. Então aqui a gente tem a representação, como eu falei, cada bolinha vermelha representa os átomos, então olha só, tem uma pequena distância entre si, eles já começam a conseguir se movimentar. Um exemplo, nós temos a água. Agora, por que não tem forma definida? Aqui a gente tem água num copo, tudo bem. Agora, vai ter uma forma diferente da água no mar, entenderam? Agora, para terminar, nós temos o estado gasoso. Nele tem nem forma, nem volume definidos. E nesse estado, os átomos estão muito distantes uns dos outros, em movimento constante. Aqui nós temos a nossa representação e a gente percebe que tem uma grande distância cada átomo e eles estão em movimento constante, como se fossem várias crianças brincando, tuti-tuti de pega-pega, assim, E como exemplo nós temos um balão, né, que tem ar dentro dele. O ar é um grande exemplo. Ok, agora tem um fatorzinho que pode mudar toda essa história que a gente está falando. Como assim? Por exemplo, um objeto que está no estado sólido e para o estado líquido. E esse fator é a temperatura. Se a temperatura estiver quente, estiver alta, um cubo de gelo pode virar água. E aqui nós temos a tabela dessas transformações. Então aqui, por exemplo, do estado sólido para o líquido acontece a fusão. Então vamos lá falar os nossos nomes. Do estado sólido para o líquido acontece a fusão. Do líquido para o gasoso acontece a vaporização. Do gasoso para o líquido acontece a liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido acontece a solidificação. Do sólido direto para o gasoso, a sublimação. E do gasoso direto para o sólido, a ressublimação. Agora vamos para os exemplos. Do estado sólido para o líquido, como eu falei antes, temos o exemplo de um cubo de gelo que derrete e vira água, que fica no estado líquido. Ao contrário, ou seja, um exemplo de solidificação do líquido para o sólido, a gente tem quando a gente vai fazer aqueles picolés caseiros. A gente faz o suco do sabor que a gente preferir, coloca na forminha e depois que congela, está no estado sólido e antes estava no líquido. Um exemplo do gasoso para o líquido é o processo de formação das nuvens, ou seja, da condensação ou da liquefação. Eu não tenho exemplos do sólido para o gasoso, nem do gasoso para o sólido. E aqui da vaporização. Antes de falar dos exemplos, a gente tem 3 tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação. Na evaporação, a vaporização ocorre em temperatura ambiente e de forma lenta. Por exemplo, quando a gente coloca uma roupa no varal para secar, ela vai secando lentamente ao longo do dia. Na ebulição, acontece de forma rápida.
Como exemplo, nós temos quando a água é fervida em uma panela. Acontece de forma bem rápida, né? E na calefação, acontece de forma instantânea, ou seja, na hora que tem contato, já... Por exemplo, uma gota d'água numa chapa quente. Quando ela tem contato com a chapa quente, já evapora. Quer dizer, vaporiza, quer dizer, calefiza. Ai, não sei como fala. E, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!